Salve, salve, meu povo! E aí, tudo bem? Muito obrigado aí, muito obrigado. Guilherme Underline Teixeira 1242, muito obrigado também por seguir aí a Caverna do Morcego aqui na Twitch. Salve, salve, Gnomo Grow, sejam todos muito bem-vindos. E aí, família, como vocês estão? Tudo suave? Só são zero essas playlists aí, camarada. Máximo respeito. Meu, geralmente eu coloco. Lembra, depois eu vou colocar no Insta, mas é a playlist do camarada Snipes, mano. O bichão nessa daqui ele arregaçou, mano. Ele fez o bagulho. É muito louco, tipo, às vezes eu tô indo, tipo, pra facu, fazendo alguma coisa assim, aí eu coloco ela, mano. O bagulho deixa você como no grau, você já vai em marcha. Deixa eu ver uma coisa só por causa da iluminação. Enfim, eu preciso. Aí, acho que agora deu uma melhorada. E aí, família, como vocês estão? Estamos aqui para mais um dia de leitura. Hoje não é racismo estrutural o livro, né? Hoje a gente vai ler aí As Prisões do Bakunin. Antes eu vou fazer aquela divulgação, tá ligado? Que a gente sempre, né? Que eu já postei no Twitter, eu só vou repostar lá pra, enfim, a galera ficar sabendo que estamos ao vivo. E aí a gente já começa aí, eu faço a apresentação, né? Quem eu sou, os projetos e pá. E aí a gente parte pra discussão aí. Cadê? Deixa eu postar aqui, estamos ao vivo, entramos, quer dizer, entramos. Cadê o Insta também? O Insta é importante. Olha lá, que joinha do lado. É isso, entramos. Mas e aí, galerinha, como vocês estão? Tá todo mundo suave? Todo mundo de boa? Ou tá tudo horrível? Enfim, se tiver horrível, enfim, a gente tá todo mundo horrível, né? E é isso. Eu vou mandar aqui o link do Drive pra vocês. O link do Drive está no chat. E eu não sei se vocês viram, né? Eu até postei no Insta. Eu derramei café no meu livro, né? Que é o As Prisões do Kropotkin. Enfim, vocês podem ver dentro tá suave, tá ligado? Mas aqui fora ficou assim. Só que é aquilo, né? Como eu postei lá, isso daqui é pra demonstrar que a única coisa que pode derrubar as prisões, né? Derrubar tudo que busca oprimir e busca serrar a gente em algum lugar é a energia revolucionária. Entendeu? No sentido de café dá uma energiazinha assim. É isso, fazer o que? A gente tem que trabalhar com os conceitos do que a vida dá pra gente, né? A gente tem que aí trabalhar com os elementos que a vida coloca na nossa frente pra gente não ficar tão triste, né? Porque assim, eu gosto muito de cuidar dos meus livros. Eu tive um livro da autonomia que a capa é mole e aí já começou a desgrudar algumas coisas e agora esse livro assim, então essa semana tá tipo horrível. Tá bem tenso, questão de livro, assim. E é triste, tá ligado? Porque você adquire um carinho, né? Principalmente quando você usa pra trabalho, pra militância, pra projeto e tal, assim, bate uma tristeza. Sabe quando você olha assim e fala, velho, eu derrubei café no meu livro, velho. E agora ele vai ficar manchado. É isso, porque esse livro aqui não tem nem capa, é só papel. Papel. Tipo, só se eu desgrampear, colar outra capa e. Enfim. Mas é isso. Inclusive agradecer os camaradas aí do jornal O Companheiro por terem mandado aí As Prisões do Kropotkin, né? Livro de 1897, tradução deles mesmo. No Drive tem uma versão aí também do texto, então quem quiser acessar tá aí. E aí, galera, vocês não respondem nem se vocês estão bem. Boa noite, Titoísmo. Como você tá, camarada? Tudo na paz, tudo suave? Tudo de boinha? Galera tá quieta hoje. Eu sei que é quarta, e quarta geralmente tá todo mundo de saco cheio, mas, porra, nem um boa noite, velho. Aí dói aqui no coração, tá ligado? Dói aqui dentro. Mas enfim, família. Hoje não temos muitos recados, então eu vou começar pela apresentação, né? Eu sou Marcos Morcego, comecei tudo com um podcast, eu acho importante frisar isso, principalmente, eu vou frisar bastante isso na verdade, no próximo mês, porque em julho, dia 1º de julho, a gente completa 2 anos de podcast. Ou seja, 2 anos que eu iniciei os projetos. Então, assim, vai ser uma data muito importante pra mim e vai ser um mês extremamente importante. Já já eu falo sobre isso. Mas é isso. Então eu começo com podcast, atualmente estou fazendo live. A maioria das lives são de leitura, porque eu não estou tendo tempo para muita coisa, então aproveita aí esse momento para a gente trocar uma ideia sobre textos, temas, conceitos, temáticas, enfim. Às vezes a gente fala sobre conjunturas, às vezes tem convidado. E é isso.
Pra você acompanhar tudo, pra você saber o que tá rolando, quando tá rolando e tal, é claro, o melhor meio são as redes sociais, @morcego Marcos tanto no Insta quanto no Twitter e no Ticoteco. Inclusive, a gente tá com os projetos, deixa eu ver se tá aqui. Cadê? Que foi uma indicação da galera da Autonomia Literária e da Subinfluência, que a gente vai começar a fazer algumas entrevistas nos eventos, tá ligado? Então, a gente tá aqui com aquele microfonezinho de celular, tá ligado? Microfone de lapela. Então, assim, é um dos projetos que vai vir aí, pra vocês verem como eu tô me enchendo de coisa pra fazer, né? É isso. E aí a gente vai estar postando no Insta, no Twitter e no Ticoteco, porque são as redes onde a gente consegue trabalhar melhor com isso, com essa questão de entrevistazinhas rápidas, coisa idiota, tá ligado? Nada, o que você acha de tal conceito? Mas não, tipo, e aí, como que tá sendo esse evento? Como que tá a mesa? Como que se sentiu aí? O ambiente? Como que foi de viagem? Trocar umas ideias mesmo, assim, pra gente, enfim, conhecer melhor a galera, assim, que tá presente com a gente, né? Que tá na luta, as nossas referências e tal, trazer uma outra dinâmica. Além disso, além das redes sociais, a gente tem um podcast que se chama Caverna do Morcego, que tá em todas as plataformas, né? O podcast que eu falei, que vai fazer 2 anos. Enfim, tá no Google Podcast, Anchor, Apple Podcast, que eu acho que não tem pro Brasil ainda. Deezer, Orelo, Spotify, mano, tá em tudo quanto é lugar, tá ligado? Então, se você curte ouvir um podcast, conheça a Caverna do Morcego, que é o nosso podcast aí que tá nos mais variados lugares. Além disso, a gente tem aqui a Twitch, onde nós estamos fazendo essa live de hoje, e pra quem não conseguir pegar tudo, é claro, os episódios são posteriormente postados lá no nosso canal do YouTube, Lives da Caverna do Morcego. Então, tá tudo no YouTube. Inclusive, depois eu preciso fazer um post porque mudou o link do Anchor. É verdade, lembrei agora. Enfim. E aí a gente tá, então, também nessa outra plataforma. Além disso, e aí agora a gente vai pro... não, é verdade, tem uma coisa dos recados. Se você curtiu o projeto, quer apoiar o projeto, a gente tem, né, 3 formas que eu acho que aqui que a gente pode englobar, que são as formas de apoiar. A primeira, aqui na Twitch mesmo tem um bagulho chamado inscrição, né? Tem a inscrição paga, que tem o número 1, número 2, ou se você tiver Amazon Prime, você também pode se inscrever, alguma coisa assim. Então tem essa possibilidade. Além disso, a gente tem o apoio coletivo, né? Que é o apoia.se/Caverna-Morcego, que é, enfim, da onde a gente tira a maior parte da grana. E além disso, tem o Pix, que é mpbl97531@gmail.com. Agora, vou falar sobre o cupom de desconto, porque você que sente vontade de comprar um livro, você pode usar o cupom #Morcego na Autonomia, que vai te dar 20% de desconto aí nas compras da Autonomia Literária, tá, família? Então, se tiver interesse também em comprar um livro da Autonomia, vai lá. Além disso, a gente tem 2 recados. Dia 30, segunda-feira, vai ter ato na USP pelo reajuste do auxílio e pelo pagamento do auxílio atrasado. Enfim, a USP tá cagando nos alunos e é isso, então vai ter esse ato. Para mais informações, Rede Estudantil de Mobilização, redeestudantil.usp, não lembro como que é o arroba da REM. Calma aí, só um minuto, família, um minuto. Vou até mudar o link aqui para ficar mais fácil. Mas cadê? Redeestudantil.usp, isso mesmo. Copiar o URL do perfil. Cadê? Vou mandar aqui no chat, para quem tiver interesse. Tá aí o chat da REM. O perfil da REM. E além disso, e aqui uma coisa que talvez venha até aqui pra Twitch, mas com certeza vai pro podcast, vai pras redes sociais, vai pro Ticoteco, é que agora, este ano, a Caverna do Morcego é um projeto parceiro da editora Contra a Corrente. Conseguimos, família. Enfim, teve um processo seletivo lá e tal. Os processos seletivos não, né? Você faz a inscrição, descreve seu projeto, se eles acharem que vale, eles, né, combinam isso. Então a gente vai ter livros recebidos, finalmente recebidos, e vão ser recebidos com o objetivo de fazer um projeto, né? Pra quem sabe, eu tenho falado bastante da editora Contra a Corrente, principalmente por causa do livro da Thailise Leite, que pra mim é uma das melhores obras que tem na editora, se pá melhor. Mas tem outros livros que eu queria pegar lá que vão discutir a questão de Estado e Direito, né? Então a gente vai discutir Estado de Exceção, Estado Policial, Estado Armado. A gente vai passar por umas outras discussões aí que vão agregar bastante, principalmente tendo em vista, por exemplo, a chacina que aconteceu nessa semana lá no RJ, onde já se contabilizam mais de 25 mortos, né? Então eu acho bem importante a gente também trazer
essa questão dos enfrentamentos da realidade com a base teórica para a gente pensar as soluções para além do sistema, né? Para a gente pensar qual é o nosso horizonte, o que a gente pode fazer taticamente, enfim, e unir tudo isso. Então, família, a hora que vocês falarem que eu posso começar, eu começo. Se vocês tiverem perguntas prévias à introdução do texto, comentários, opiniões e tal, podem falar. Lembrando, quando começar a leitura, podem comentar também, tá, família? Vocês estão muito quietinhos hoje. Assim, saca, eu tive uma prova de antropologia, eu respondi 3 perguntas de antropologia, falta só uma, que eu vou responder só amanhã, lógico. Então eu preciso de vocês se comunicando comigo, entendeu? É uma questão de saúde mental, porque assim, a prova me tirou do sério já. Preciso de vocês, família. Preciso de vocês aqui comigo. Nossa, parece que eu tô mó carente, né? Enfim, um pouco, levemente. É que tá frio, né? Enfim, aí fica foda. Ai, ai. Nada, 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 nada. Vou contar aqui 20 segundos, então. E aí, daqui 20 segundos eu começo. Abram o texto aí, quem for abrir, quem não for abrir também, tá tudo certo. E bebam água, tá seco, hein? Bebam água. Não se esqueçam de beber água. Então é isso, podemos começar? Vamos lá então, né? As prisões, Piotr Kropotkin, ou acho que na tradução, não sei se tá assim na tradução do Drive, mas no Drive tá Pedro, não tá? No PDF. Eu não lembro, tinha algum PDF que eu tinha visto que tava Pedro. Aí eu fui pegar, eu olhei e falei, uai, mas Pedro? Mas enfim, foi porque traduziram o nome, inclusive. Então, as prisões, Piotr Kropotkin, 1897, Pedrinho Kropotinho. É isso aí, ó, Pedrinho Kropotinho. De 1897, hein, família? A gente tá falando aí de anos e anos e anos atrás, muito antes da Angela Davis, né? E aqui a gente tem, então, um resumo dele, que abre o livro, né? Vou resumir. Salve, salve, Preto e Nerd! Muito obrigado pela raid, camarada! Ó, dá aquela voltinha aqui, ó. Ai, quase derrubei tudo, mas é isso. Salve, salve, família, sejam todos bem-vindos. A gente ainda tava começando, olha que sorte. Galera, quem não segue a Preto e Nerd, sigam, tá ligado? Parceira aí que faz um conteúdo massa. E como vocês podem ver, galera nerdola, que eu sei que tem uma boa galera nerdola aqui. Sim, tem muita coisa nerdola. Ultimamente tava tendo muitas discussões aí sobre Octavia Butler. Enfim, tem live de estudo também. Então assim, colhem, tá ligado? Acompanhem Preto e Nerd aí. Tanto aqui na Twitch como no Insta, tá ligado? Acompanha aí. Eu tinha visto um post seu agora há pouco, acabei de curtir. Boa noite, muito obrigado pela raid. Sejam todos bem-vindos, família. Eu sou o Marcos Morcego, enfim, marxista aí. Produzo então conteúdo aqui na Twitch atualmente muito voltado para leitura e discussão, não só de marxistas, né? Como por exemplo a live de hoje, onde a gente está discutindo um anarquista que é o Kropotkin. E a gente tá, né, além disso eu tenho um projeto de fazer podcast, enfim, tá trabalhando muito nas redes. Sou estudante de ciências sociais. Salve, salve, fantástico mundo de Kika. Seja bem-vindo, camarada, seja bem-vindo. E aí é isso, entendeu? Então é essa brisa muito louca entre discussão teórica, militância, enfim, é essa doideira. Pra quem quiser, o PDF do livro que a gente vai ler tá aí no Drive. Deve estar salvo como ou As Prisões ou Pedro Kropotkin, né? A gente leu Angela Davis antes, a gente estará nas prisões obsoletas, e agora a gente vai começar então a ler o Kropotkin, que é um cara que vem antes, né? Então eu nem espero que seja algo tão complexo e atual como a Angela Davis, mas também traga uma linha de pensamento para a gente pensar e, né, claro, com essa somatória das ideias anarquistas dentro do que a gente pensa como processo de ruptura, como superação das cadeias e tal, e por aí vai. Então, Pedrinho Kropotkinho, aí. Enfim, enquanto vocês abrem, eu vou ler o resumo, que é a primeira página dele, que é só um resuminho dele, de uma página mesmo, bem pequena. Vou resumir. A prisão não coíbe os atos antissociais. Pelo contrário, aumenta seu número. Não reabilita quem prende. Podem reformá-la o quanto quiserem. Será sempre uma privação de liberdade. Um sistema falso, como um convento
que torna o prisioneiro cada vez menos apto à vida social. Não atinge o que propõe, mancha a sociedade, deve desaparecer por consequência. Então, é assim que ele define a prisão. Prisão não é algo que soluciona nada. Pode ter reformas e reformas e reformas, ela é algo que mancha a sociedade e que tem que desaparecer. Resto de barbárie com mescla de filantropia jesuítica. O primeiro dever da revolução será acabar com esses monumentos da hipocrisia e vileza humana que chamam de prisões. Aqui a gente já entra numa coisa interessante, né? Que ele coloca, né? O primeiro dever da revolução será acabar com esses monumentos da hipocrisia e vileza humana. Que trabalha com dois aspectos, né? Tanto um aspecto concreto de você derrubar uma prisão, como a questão de você estar derrubando um sistema, uma instituição que representa algo além dela própria, né? A gente tem a ideia, né? A Angela Davis bate muito nessa tecla de a gente ter essa ideia de pra que serve a prisão e que as pessoas têm que ser presas e tal de uma forma muito normal e naturalizada. E você propor o rompimento é uma coisa tremenda. Eu não vou lembrar a música do Don L, se alguém lembrar aí, que ele fala, nós abrimos as celas, derrubamos cadeias. Se eu não vou lembrar agora. Putz, pior que agora eu não vou conseguir continuar enquanto eu não lembrar dessa música. Como que é a música do... Qual música dele que é? É do último álbum. É do último álbum. Cadê? Meu Deus, eu coloquei... Cadê? Não é trilha pra uma nova... É Favela Venceu? Será que a Favela Venceu? Não, não é Favela Venceu. Eu não vou lembrar, família. Que isso? Volta da Vitória? Não, não é a Volta da Vitória, é? Trincheira, trabalhador. Enfim, aqui tem a primeira questão, né? A primeira citação que fala: sim, chapa, descendemos desses sonhos e nunca morremos. Nos mantivemos em cada assembleia, cada célula, cada rincão, viela, em cada pregação, cada cela, cada missão contando cédulas, beleza. Mas ainda não é isso que é isso. Também não é essa. Caracas, família. Não é possível que eu não vou lembrar. Eu vou ter que ir de uma em uma, velho. Enfim, eu não vou continuar enquanto eu não trazer aqui, porque eu fiquei agora. Vai que vocês acham que eu tô mentindo, vai que vocês olham e falam, putz, o morcego tá muito louco mentindo pra nós aí. Tá, não é. Todo vapor tem sido um voo foda. Todo vapor. Cadê? E vocês estão muito quietos, família. Ninguém lembra de qual letra que é? Não é possível. Aqui, achei. Vendeu a droga, feito. Comprar umas armas, feito. Roubar os bancos, feito. E mais armas. Usar as armas e roubar as armas. Render as polícias e abrir as grades. Tomar o quartel e render os guardas. Chamar o povo e tomar a cidade. Pânico de nada. Eles sangram como eu sangro. Pânico de nada vai ser como quiser Xangô. Pânico de quê? Porra nenhuma. Pânico de quê? Porra nenhuma. Nem ideia, tentei pesquisar, mas não foi. Mas é isso. Muito obrigado, Rai. Achei finalmente. Depois de, enfim, muita tortura. Lembrei. É isso. Então é isso, né? Render os policiais e abrir as celas. E é muito interessante essa questão desse rompimento direto, né? Porque foi uma coisa que aconteceu em várias revoltas ou revoluções, desde... enfim, a gente pode olhar para várias. A única que me vem na cabeça agora é a espanhola, né? Quando eles começam a queimar as igrejas, por exemplo.
Enfim, devido a todo o contexto que as igrejas se apresentavam, que elas faziam, uma das questões da revolução é justamente queimar as igrejas. Assim como ele propõe aqui que uma das primeiras coisas tem que ser acabar com esses monumentos da hipocrisia. Na sociedade igualitária, entre homens livres, onde todos trabalham para todos, onde todos tenham recebido uma educação sadia e se apoiem mutuamente em todas as circunstâncias da vida, os atos antissociais não se produzirão. Inclusive tem um estudo sobre isso, mas não vou lembrar agora. A maior parte destes careceriam de fundamento, e o resto será arrancado em semente. Sobre os indivíduos de inclinações perversas que a sociedade atual nos deixará como legado, teremos que impedir-lhes que desenvolvam seus maus instintos. E se não conseguirmos, o corretivo, honrado e prático, será sempre o tratamento fraternal. O apoio moral que há em todos, a liberdade. Por fim, isto não é utopia. Isto que se pratica com indivíduos ilhados se converterá em prática geral. E tais meios serão mais poderosos para reprimir e melhorar que todos os códigos, que todo o sistema vigente de castigos, fonte abundante de novos crimes, de novos atos contra a sociedade e o indivíduo. E não apenas, mas essa ordem de castigos, né, esse ordenamento social, na verdade, é uma ordem que provoca mais atos contra a sociedade, contra os indivíduos, mais crimes. E é assim que nós temos o resumo do Kropotkin. Acabou o livro, não, brincadeira. Agora sim, nós podemos começar. O livro é dividido em partes, né? Se eu não me engano, cadê? Ele é dividido por umas faixas. Capítulo 1, 2... Eu não sei até onde a gente vai, tá, família? A ideia é que a gente leia em uns três encontros. Isso daqui deve ter umas 30 páginas, mais ou menos. Vai ser umas 10 hoje, tá? Vão ser curtinhos cada lá. Então, bora lá. Lembrem que vocês podem comentar, tá, família? Não fiquem acuados, amoados, quietos, enfim. Cidadãs e cidadãos, esta noite me proponho a estudar uma das mais importantes questões na série dos grandes problemas para serem resolvidos pela humanidade neste século XIX. Talvez seja, fora a questão econômica e do Estado, a mais relevante de todas. E, na verdade, já que a distribuição da justiça sempre foi o principal instrumento da constituição de todos os poderes, que é a base e fundamento mais sólido dos regimes prevalecentes, não é precipitado dizer que o ato de averiguar o que deve fazer-se com os que executam atos antissociais envolve precisamente a grande questão do Estado e do governo do Estado. Interessante essa reflexão, porque é uma reflexão muito próxima do que a Angela Davis apresenta, e ela vai colocar inclusive da questão tanto econômica quanto da questão do Estado, né? Do complexo industrial prisional. Se tem repetido constantemente que a função eminente de toda organização política é garantir 12 jurados imparciais a todo cidadão em que outros cidadãos acusem por qualquer coisa ou fato. Isso sugere em seguida a seguinte pergunta, não isenta de interesse. Quais direitos devemos reconhecer a esses 10, ou 12, ou 100 jurados sobre o cidadão ao que se presume culpa de um ato antissocial e danoso para os demais? Ao presente, tal questão parece solucionada da forma definitiva e a pergunta anterior se responde: castigarão, sentenciarão à morte, a trabalho forçados ou a presídio. E em efeito, assim se procede. É isso que geralmente acontece, é isso que ele está dizendo. Ele fala de uma forma complicadinha, de modo que, em nosso trabalhoso avanço, nesta marcha da humanidade entre os prejuízos e as ideias falsas, temos chegado nesse ponto. Mas assim mesmo, é tempo de perguntar: é justa a morte? É justa a prisão? Se consegue isso, que não se repita o ato antissocial e melhorar a condição do homem que fez culpado de um ato de violência contra o semelhante seu? E, em inúmeras contas, o que indica a palavra culpado, empregada tão prodigamente, sem que até o término não se tenha sequer definido a culpabilidade de fato? São tão profundas e transcendentais essas questões que sua solução acertada representa aqui, não só de centenas de milhares de detidos que agora mesmo sofrem nossos cárceres e presídios, e de mulheres e crianças que vivem na miséria desde que um dos seus foi privado de liberdade, senão também da sorte de toda a humanidade. Tudo repercute no seio da humanidade. A humanidade, resumo de todos os indivíduos, padece necessariamente por toda injustiça cometida por um de seus membros. Portanto, ele começa com uma reflexão que vai
abarcar dois pontos. O primeiro é como que funciona o ordenamento jurídico o ordenamento condenatório naquela sociedade que ele está falando, através de jurados que definem se vai ter castigo, prisão, o trabalho forçado ou se a pessoa vai ser inocentada. O que ele define também é que geralmente o que se define é castigo. Afinal, existe uma culpa. Alguém tem que pagar alguma coisa. E a gente está falando de 1897, né? Se hoje, com todos os avanços, por exemplo, tecnológicos, como câmera, microfone, registro bancário e tal, não sei o que, ainda assim, a galera passa por cima disso pra ganhar em cima de algum caso, ou pra não sofrer o que tem que sofrer, não ser responsabilizado, imagina naquela época. Mas além disso, ele pergunta, é justo isso? E ele vai além. O que quer dizer isso que a gente trabalha como culpado? E quais são os efeitos quando a gente olha para a humanidade de tudo isso? As portas dos cárceres e presídios da França se abrem anualmente para 150 mil seres. Então já naquela época a gente tinha 150 mil pessoas sendo presas. Mulheres e homens. Em toda a Europa, somam milhões de pessoas que são privadas de liberdade por ano. Eu acho que é um bagulho muito bizarro. Eu vou pesquisar aqui rapidinho uma coisa. Porque assim, se liga. Pessoas presas por ano no Brasil. Tô abrindo aqui o documento do governo, tá? O documento oficial do governo. Cadê? Ó, entre dezembro de 2020 e junho de 2021, nós tivemos 9 mil pessoas presas no Brasil. 9 mil. É isso? É isso, foi de 811 para 820, né? É isso. Não, 90 mil, caralho. Olha eu moscando. Ó, não é 9 mil, 811 para 820, tá certo. 9 mil. Nossa, eu já tô viajando. Enfim, a gente teve um aumento de cerca de 9 mil pessoas, família. Quem aqui conhece 9 mil pessoas? Assim, conhece 9 mil pessoas. Saca? A gente tá falando de um número ainda pequeno, tá? Durante a pandemia a gente realmente registrou números menores. Mas ainda assim, vocês têm noção do que é 9 mil? Sem noção do que é? Quase 1 milhão de pessoas no Brasil são presas. Quase 1 milhão de pessoas são privadas de liberdade. É um número absurdo. Assim, é um número incontável mesmo, é um número impensável quase. É um bagulho realmente absurdo do absurdo. A França investe somas consideráveis, dá muita coisa, gente pra caralho, gente pra caralho. Isso a gente tá falando só em questão de prisão, né? A gente ainda tem outras formas aí de privar a liberdade, enfim, de fazer várias coisas aí. E a França investe somas consideráveis na manutenção de seus edifícios penais e gasta outras quantidades importantes em lubrificar as diversas peças da pesada máquina, a polícia e a magistratura. Mesma coisa que acontece no Brasil, um forte investimento em certas questões da polícia e também nas prisões, para que cumprir sua missão de povoar as prisões. E como o dinheiro não brota espontaneamente dos cofres do Estado, mas que cada moeda de ouro representa o rude trabalho de um proletário,
pode-se afirmar com certeza que todos os anos se emprega na manutenção das prisões o produto de milhares de jornadas de trabalho. Isso é uma coisa muito interessante, né? Essa relação dos próprios cofres públicos com o nosso trabalho. E para onde vai o fruto do nosso trabalho? Se prescindimos de alguns filantropos e de 2 ou 3 funcionários, quem estuda atualmente os resultados que se conseguem com o sistema? De quando diz a empresa, quase nada se relaciona com as prisões. Se por casualidade fala delas, só o faz quando se trata de revelações por conta de escândalos. Quando isto se sucede, se protesta durante por uns 15 dias no máximo contra a administração, se exigem novas leis que aumentem o número, não pequeno certamente, da que já estão em vigor. E depois tudo se mantém igual, se não piorar. A atitude normal da sociedade e da imprensa a respeito desses presos geralmente é aquela famosa indiferença, contanto que tenham pão para comer, água para beber e trabalho. Muito trabalho, não há protesto. Bom esse circo pra galera, né? Recentemente, a imprensa se expôs ao comentar sobre algumas melhorias no regime prisional. Abre aspas. E reparem como é atual, tá? É luxo demais para os bandidos. Fecha aspas. E eram lidos nos periódicos mais avançados. Abre aspas. Nunca serão tratados tão mal como mereciam. Fecha aspas. Declaram outros menos liberais. Pois eu tenho que dizer, cidadãs e cidadãos, que tendo conhecido os cárceres da França e algumas da Rússia, fazendo-me obrigado pelas circunstâncias da minha vida a estudar com atenção as questões penitenciárias, creio meu dever denunciar ao mundo inteiro o que são as prisões atualmente e expor observações e reflexões que têm inspirado. Abordo, pois, o assunto sem outros desvios. Vejamos em primeiro plano qual é o regime das prisões na França. Vamos lá. 3 categorias de prisões: departamental, Casa Central e Nova Caledônia. A respeito da última, os dados são contraditórios e incompletos, portanto é difícil ter uma ideia justa do que seja seu regime de trabalhos forçados. Enquanto as prisões departamentais, a que tivemos que conhecer contra nossa vontade em Lyon, se encontram em tão mau estado que o melhor será não falar dela, já escrevi em outra ocasião o estado desse cárcere e a funesta influência que exerce sobre os infelizes ali fechados. Estes desgraçados, por efeito do regime a que são submetidos, se arrastam toda a vida por cárceres e prisões e vão morrer em uma ilha do Pacífico. Então é isso. A prisão ela traz essa privação e ela vai ter um efeito também sobre as pessoas ali presas, né? E vão ser péssimas condições. Nada mais temo que adicionar a respeito da prisão departamental de Lyon. E vou me ocupar com a casa central do Clairvaux, né, que é da Caledônia. Alguém sabe? Não, é outra coisa. Clairvaux, alguém sabe como que fala isso daqui? E o tanto mais com a prisão militar de Brest. É o melhor edifício em sua classe mantido pela França e um dos melhores cárceres da Europa, se são certas as notícias que possuímos a respeito das prisões do velho continente. Examinemos, pois, a conjuntura de uma das melhores prisões modernas, e assim julgaremos as demais por comparação. Temos de fazer constar que a vimos na melhor oportunidade, ou seja, pouco antes... Vira a página... de eu chegar, um dos detidos tinha sido morto em sua cela pelos carcereiros e renovada toda a administração. E com franqueza tenho a dizer que a nova administração não se caracterizava em modo algum com as outras administrações prisionais, isto é, de procurar tornar a vida do detido a mais penosa possível. É também a única prisão grande da França onde depois das dissensões passadas não se alterou. Quem quer que se aproxime da imensa muralha circular que segue pendente das colunas de uma distância de 4 km, acreditaria estar junto a uma pequena população operária, e não um cárcere. Você vai ter chaminés fumegantes, 4 delas enormes, máquinas de vapor, 1 ou 2 turbinas e um monótono ruído de engrenagens ou de funcionamento. Isso é o que se vê e se ouve no momento. Lembra quando a gente fala de complexo industrial prisional? A partir da Angela Davis, que ela está relacionando justamente ao trabalho produtivo, não pago, não remunerado, feito pelas pessoas dentro das prisões.
É isso. É isso. 1897, 80 anos antes dela falar, isso estava sendo descrito. Portanto, né, a gente observa como não é por acaso essa estrutura das prisões, esse modo de dominação, né? Se deve essa impressão primeiro ao fato de que para procurar ocupar os 1.400 detidos, foi necessário instalar uma grande fábrica de usinagem e inúmeras oficinas para trabalho com sedas e produzem tecidos rústicos para outras prisões francesas, pano e roupa e calçado para os detidos. Também funciona uma fábrica de metros e molduras, outra de gás, outra de botões e de toda sorte de objetos de madrepérola, moinhos de trigo, de centenho e outras tantas instalações. Uma extensa horta e campos de aveia são cultivadas entre aquelas construções. E de vez em quando, batalhões da população penal saem para cortar lenha no bosque, construir um canal ou empregar-se em outros trabalhos. Conclua por si as vultosas somas de investimento e a variedade de ofícios que são necessários introduzir para que 1.400 homens produzam um trabalho útil. Como o Estado por si mesmo é incapaz de manter tal estrutura e de oferir lucro com a produção prisional, recorrem com muita frequência a empregadores que pagam preços baixos de mercado na mão de obra dos prisioneiros. Ou seja, o Estado ele não consegue obter lucro desse trabalho. Lucro, né? Lucro aqui. Então, você vai trazer uma empresa. E aqui entra outro grande ponto. Provavelmente as prisões nessa época, e a empresa de uma pesquisa, né, se alguém se interessar, elas pertenciam ao próprio Estado. E essas empresas eram chamadas para um auxílio, né, nesse sentido de gerar emprego. Agora, o que acontece quando a própria prisão é de uma empresa? Como fica a questão desse trabalho e do lucro, e inclusive de pagar a mão de obra? Se você não tem... E aqui falando ainda, né, de uma coisa, um passo para trás apenas, né? Que é a questão do Estado. Os salários de Clairvaux não excedem de 50 cêntimos até 2 francos, mas a maioria dos reclusos só recebem 70 cêntimos por jornadas de 12 horas, e às vezes 50 e nada mais, por jornadas de 12 horas, tá? O Estado vai se apropriar de uma boa parte e do resto vai se entregar metade ao preso para que compre algo na cantina, algum alimento, e a outra metade é guardada para entregar quando é concedida a liberdade. Então a outra parte fica no fundo ali, né, para liberdade. Os presos vão passar boa parte dos tempos nas oficinas, exceto 1 hora de escola e 45 minutos de marcha, em fila, ao som de 1, 2, 1, 2, 1, 2. 2 dos carcereiros, distração ao que chama de cordão de linguiça. O domingo se passa nos pátios quando o clima está bom e nas oficinas quando o tempo não está propício. É importante ainda adicionar que a Casa Central de Clairvaux tem um regime de silêncio absoluto, regime contrário à natureza humana, e que não podia ser mantido senão pela força de castigos. Por isso talvez é que durante os 3 anos que estive lá, estava caindo em desuso. Toleravam as conversas na oficina do pátio, desde que não excedessem o limite trivial e da temperança. A Angela Davis também fala sobre essas cadeias de silêncio do século passado, no final do século passado, né, e dos anos 90, dos Estados Unidos, e como vai se tornando um regime comum lá, né? Muito mais poderia dizer-se sobre esse cárcere preventivo e correcional, mas com o expresso é o suficiente para que se possa formar uma ideia de como é. A respeito dos cárceres em outros países europeus, afirma-se que não são superiores ao de Clairvaux, pelas referências que tenho de prisões inglesas tomadas na literatura, informes oficiais e memorandos técnicos, creio conservado costumes que, afortunadamente, caíram em desuso na França. O tratamento nessa nação é mais humano. As esteiras, a roda onde o detento inglês caminha como um hamster, não há na França. Sem ressalvas, o castigo francês de fazer andar o recluso por meses inteiros, por seu caráter degradante, por sua promulgação excessiva do castigo e pela arbitrariedade de sua implicação,
é o digno irmão da pena corporal que na Inglaterra se impõe ainda. E existe também essa diferença de que na França ainda é algo aceitável, enquanto na Inglaterra o castigo penal corporal é muito utilizado. Na Alemanha, as prisões são excessivamente penosas por ser duro regime. As prisões austríacas e russas são mais deploráveis que as alemãs. A Rosa fala um pouco, né, das prisões que ela fica. Tem uma prisão que ela fica que ela fala que nem o sol bate. Puta, é pesado. É pesado. É pesado. A Casa Central da França pode, pois, aceitar-se como um exemplar bastante bom da prisão atual. Feito um resumo breve do sistema organizacional das prisões modernas, consideradas como as melhores, vejamos agora os resultados que se tem conseguido com essas organizações penitenciárias de tão alto custo. O fato de que mesmo a administração entende que tais resultados são lastimáveis e estéreis não nos evita pouco trabalho. Pausa porque ele colocou uma linha. Comentários, opiniões, perguntas, família. Alguma coisa? Agora é o momento. Agora é a hora. Nada, nada, nada? É isso então, né? Então vou continuar, posso? Alguém dá um aval aí pra eu continuar? Já que você não tem nada pra falar? Vocês estão muito calados hoje. Não gosto disso. Muito quietinhos. Tudo errado isso, vocês sabem, né, família? Tudo errado. Tudo errado. Mas tudo bem, né? Então, vou continuar aqui. Quem tem estado no cárcere, voltará a ele. Esta é a frase que um axioma. Esta frase é quase um axioma que as cifras demonstram. Os informes anuais da Administração da Justiça Criminal da França nos informam de que metade aproximadamente dos homens julgados pelo Tribunal Supremo e as quintas partes dos sentenciados pela Polícia Correcional se educam nos cárceres no presídio. Esses incorrigíveis são reincidentes. De 42 a 45% julgados por assassinatos e 70 a 72% sentenciados por roubo também são outros tantos reincidentes. A cifra de homens presos anualmente na França só eleva-se a 70 mil. A respeito dos cárceres centrais, mais da terceira parte, de 20 a 40%, dos detidos, colocados em liberdade pelas chamadas casas correcionais, voltam para elas em menos de um ano. Se repete tão frequentemente esse fato que em Clairvaux se ouvia dos carcereiros. É muito raro que fulano ainda não tenha voltado. Teve tempo para mudar de distrito judicial? Nas casas centrais existem presos antigos, que, conseguindo um bom lugar no hospital ou na oficina, solicitam ao sair para que guardem seu lugar, pois em breve retornarão. Aqueles pobres velhos têm segurança que retornarão muito rápido. Ainda existe então essa questão da reincidência dentro da discussão prisional. Mais uma vez demonstrando a falha dessa instituição. Quantos têm estudado e sabem dessas coisas, como por exemplo o Dr. Lombroso, asseguram que se formassem uma lista dos que morrem ao sair do cárcere, dos que trocam de nome ou emigram, ou que podem se esconder, ter cometido um novo crime. Teria que perguntar se todos os detidos colocados em liberdade não incorrem na reincidência. É o primeiro resultado das prisões, mas não o único. O delito pelo qual o homem volta ao cárcere tende a ser mais grave do que o da primeira vez. Todos os escritores criminalistas estão em comum acordo sobre isso. Constitui a reincidência um problema imenso para a Europa. Um problema que a França procurou resolver recentemente
enviando todos os reincidentes para provar a febre de Caiena se não morressem no caminho. Todos deviam ter lido que, faz 3 dias, 11 residentes foram fuzilados a bordo do navio que os conduzia ao novo estabelecimento penitenciário. Tal ato de selvageria com certeza serviu para o nomeamento do diretor da colônia de Caiena, o capitão do barco que ordenou a bárbara sentença. Sem ressalva, apesar das reformas introduzidas, dos diversos regimes penitenciários experimentados, o resultado tem sido sempre igual. De um lado, o número de atos contrários às leis vigentes não se altera, qualquer que seja o sistema de penas aplicadas. Se tem abolido o knut, chicote russo e a pena de morte na Itália, o número de assassinatos é o mesmo. Varia-se o grau de crueldade dos líderes e a crueldade ou jesuitismo dos sistemas penitenciários, mas não troca o número de atos mal denominados criminais, só afetam outras coisas das quais me ocuparei em seguida. No mais, qualquer que sejam as modificações do regime penitenciário, a reincidência não diminui, porque é inevitável, porque deve ser assim. A prisão extingue o homem, todas as qualidades que o tornam um ser próprio para a vida social. O transforma em um ser que inexoravelmente voltará ao cárcere e que acabará seus dias em uma das tumbas de pedra suja, cujo letreiro é casa de correção e que são verdadeiras casas de corrupção, segundo definem seus carcereiros. Se agora me perguntassem o que poderia ser feito para melhorar o sistema penitenciário, eu responderia categoricamente: nada. Porque não cabe melhorar uma prisão, exceto algumas ligeiras modificações que não afetam o principal problema. Nada pode fazer-se sem demoli-lo previamente. Portanto, ele pauta o fim das prisões. Para concluir, com o repugnante contrabando de tabaco, proporia que se permitissem fumar os detentos, como já é na Alemanha, e que não lhe pesa, pois o Estado vende o tabaco na cantina. Mas, suprimindo o contrabando do tabaco, aumentaria o de álcool e o resultado continuaria sendo igual, isto é, a exploração dos presos por seus guardiões. O que poderia ser feito para melhorar o sistema carcerário? Acabar com ele. Resposta perfeita, Rai. É isso. Um dia eu vou estar lendo Rai aqui, ó. Tá lendo? Vai estar aqui, ó. Rai. Vamos ler Rai aqui em live. Um dia. Igualmente, proporia que cada prisão tivesse à frente um Pestalozzi, um grande pedagogo suíço, que acolhia menores abandonados para convertê-los em excelentes cidadãos. E assim mesmo proporia que, em vez dos vigias atuais, ex-soldados e ex-policiais, em sua maioria, se colocasse 60 ou mais Pestalozzi. Reparem que a solução para ele é acabar com a repressão e colocar a pedagogia no lugar, colocar a educação. Mas, onde encontrá-los? Me perguntaram. E com razão, porque sem dúvida alguma, o grande pedagogo suíço não aceitaria um cargo semelhante e se oferecido responderia: o fundamento de toda prisão é falso, posto que a privação de liberdade o é. Enquanto privarem os homens da liberdade, não conseguirão melhorá-lo, mas ao contrário, só obterão sua reincidência. Grande frase, grande frase. E isso então é o que o Kropotkin vai buscar demonstrar. Vamos mais uma partezinha aqui, mais uma linhazinha. Primeiramente, temos que constatar a certeza de um fato que por si só engloba a reprovação de todo o sistema judicial. Nenhum dos presos reconhece que é justa a pena. Eu travei, né? Nenhum dos presos reconhece que é justa a pena que lhe é imposta. Ponto. Perguntando a um detento por furto acerca da sua condenação, lhe dirá: senhores, obrigado, Rai, obrigado. Senhores, os ratos pequenos são os que estão aqui, mas os outros gozam de liberdade e têm apreço público. O que responderiam vocês? Que o pouco que se ouve sobre as grandes companhias financeiras que fazem transações especulativas, onde seus fundadores sempre saem impunes apesar dos prejuízos apresentados à sociedade? Conhecemos essas grandes companhias, suas ações e golpes. O que dizer, pois, ao preso, senão que tem razão? Tá certo. Se interrogarem um outro que está preso por ter grandes roubos, os responderá: não estava bastante preparado, esse foi o meu delito. É aquela fita, né? Você pode fazer o que é errado, só não pode ser pego. E como responder-lhe, sabendo como se rouba em certas esferas, e como depois dos fabulosos escândalos, quais de tanto se falou nessa última década, conseguem sair inocentes de suas ladroagens? Quantas vezes ouvimos dizer no cárcere: os grandes ladrões não somos nós, são os que nos colocaram aqui.
E como desprezar essa observação? Sabemos muito bem os golpes sem precedentes que são cometidos no meio dos grandes negócios. Sabemos o quão é grande a falácia que nós estamos na indústria quando observamos que nem o meio de saúde se livra mais das abomináveis falsificações. Sabemos que na ânsia de satisfazer a sede das riquezas, de qualquer forma, monta a própria essência da atual sociedade burguesa. E quando se tem sonhado a quantidade enorme de transações duvidosas, que se destacam como transações burguesas honradas e que garantiriam estadia nas casas correcionais, quando se sonda toda essa sujeira, chegamos à conclusão do recluso, que aponta que os cárceres são construídos não para os criminosos, mas para os tontos. Admitindo o dito, por que se perde tempo em moralizar os que chegam às prisões? E se no exterior já temos tais demonstrações, inútil seria entendermos demasiado as consequências do estudo do interior das prisões. Já se sabe o que são. Falei delas em outra parte, um artigo foi reproduzido por toda a imprensa. A filosofia de todas as prisões é sempre as mesmas. Os grandes ladrões não somos nós, são os que aqui nos detêm. Por outro lado, um só fato nos bastará para descrever o verdadeiro quadro de costumes penitenciários. Falaremos do tráfico de tabaco. Em toda prisão francesa é proibido fumar. E contudo, fuma quem quer e pode, que este produto precioso se mastiga, se fuma e se absorve como rapé, se vende a preço de 4 soldos a unidade e 5 francos o pacote de 50 cêntimos. E quem proporciona esse tabaco aos detentos? Os carcereiros e os empregadores dessa mão de obra. Mas a taxa é exorbitante. Veja como ocorre a fraude. O detento faz enviar 50 francos por transação e em nome do carcereiro. O empregado fica com metade da dita soma e entrega o resto ao preso. Mas em tabaco e sobre os valores acima mencionados... Por outro lado, o empregador paga muitas vezes o trabalho em tabaco. Não é só na França onde isso ocorre. A tarifa carcerária em Millbank, na Inglaterra, é análoga ou às vezes aumentada. Trata-se de uma regulamentação internacional. Podem me refutar. Suponhamos que se autorize a associação dos presos para a compra de alimento, como ocorre na Rússia, e que a administração não possa roubar nada. Suponhamos que o contrabando de tabaco desaparecesse e que se fosse vendido na cantina para todos. Não vejo grande importância nisso, porque a prisão não deixará por isso de ser prisão e de exercer sua influência letal. As causas originárias deste vírus são muito mais profundas. E aqui a gente para nessa parte. É isso. E aí, família, opiniões, comentários, perguntas? É isso que eu tinha de leitura pra hoje. Nossa, meu mente tá... Ai, a faculdade acabou com o meu ritmo de estudo, velho. De verdade. Olha. Nada, família. É só isso então por hoje? Vocês não querem que eu comente nada? Então, é um livro bom, é um livro bom. Eu sei que você chegou agora, Gui, mas a gente tem no YouTube a discussão inteira sobre o livro Estarão as Prisões Obsoletas, tá ligado? Enfim. Mas é da hora. Eu gosto da escrita do Kropotkin. Ela tá meio complicada nesse livro, mas é da hora o jeito que ele escreve. Como ele vai se situando, como ele vai trazendo os paralelos e tal. Eu gosto bastante disso. E como vocês viram, né? Tá chegando em conclusões muito próximas da Ângela. Da hora isso. Mas então é isso, família. Já que ninguém vai perguntar nada, ninguém vai falar nada, ninguém vai comentar muita coisa, eu vou já me despedindo. Se alguém tiver alguma coisa pra falar, continua digitando ou digita aí. Eu vou fazer o encerramento e qualquer coisa a gente fica aqui conversando se tiver mais coisa aí, vocês forem falando. Enfim, família, só queria lembrar vocês de seguir nas redes sociais, @morcego_marcos_, no Insta e no Twitter, de ouvir nosso podcast chamado Caverna do Morcego, né?
que é o podcast que tá em todas as plataformas. Enfim, de estar aqui acompanhando a Twitch. Não esquece de seguir a gente. Se puder se inscrever também, da hora, dá uma força. E se quiser ajudar de outras maneiras, né? Financeiramente, a gente tem o apoia.se/cavernamorcego e o Pix mpbl97531@gmail.com. Alguma indicação nesse estilo? Você fala de anarquistas ou sobre prisões? Eu vou pegar sobre prisões, tá? Que é o que eu tenho mais em mente aqui, claro, e mais organizado. Ai, ai. Então é isso, família. Se curtiu o projeto, não esquece do nosso apoio coletivo, apoia.se/Morcego. O Pix tá aí embaixo, tem o QR Code aqui no canto também. Qualquer coisa é só mandar comando Pix ou comando apoio no chat que também aparece, tá? As indicações. O livro da Juliana Borges, Encarceramento em Massa, pro Brasil. E a leitura que a gente acabou de fazer, né? Estarão as prisões obsoletas, da Angela Davis. 2 livros maravilhosos. Enfim. Recomendo fortemente. Recomendo fortemente. É isso por hoje, família. Acho que é, né? Enfim, família. Então, eu vou fazer a raid pro camarada Hidalgo, porque a Mariana. Como que é o nome? Não sei a continuação do nome dela. A Mariana tá no. Tá ao vivo lá e eles estão fazendo uma entrevistazinha. É, Esqueci o nome completo dela. Daqui a pouco aparece aqui, tá carregando. Então eu vou colocar aquela musiquinha enquanto faz a raid. Então fiquem aí, deem pelo menos uma boa noite para o camarada Hidalgo. Até mais, família. Um grande beijo, forte abraço. Tchau! Calma aí que eu ainda não fui, tá? Ainda tô aqui. Tô fazendo a raid agora. Qualquer coisa, dá um salve, família. Tamo juntasso. Até mais. Agora tá aí na raid. Vamos ver se consigo colocar música. Vamos ver se vai.